Olá, meus amigos, minhas amigas, meus alunos, minhas alunas. Hoje nós vamos estar conversando sobre o que é o Jiu-Jitsu Budokan. Jiu-Jitsu Budokan, que é o estilo de Jiu-Jitsu. Não é a placa que tem numa academia para falar, ó, a minha academia de Jiu-Jitsu chama Jiu-Jitsu Budokan. Não, Jiu-Jitsu Budokan é estilo. Para a gente falar o que é o Jiu-Jitsu Budokan, é necessário que a gente explique as suas origens, né? O Jiu-Jitsu Budokan é a arte que veio do samurai, exatamente, do samurai. O samurai, para que aquele que talvez não conheça, era aquele guerreiro japonês que pertenciam a determinada classe social. Não vamos aprofundar muito, tem muita coisa para falar, então nós não vamos aprofundar muito. Ele pertencia àquela classe social do Japão e era uma pessoa extremamente treinada no Bujutsu. O Bujutsu era um conjunto de disciplinas que o samurai tinha, e dentre as quais uma dessas disciplinas era o Jiu-Jitsu, Jujutsu ou Jiu-Jitsu. As três palavras, tá, pessoal, significam a mesma coisa, sem tirar nem pôr. Então, logicamente, se uma academia quiser usar o nome de Jujutsu, Jiu-Jitsu ou Jiu-Jitsu, tá? Para efeito de tradução é a mesma coisa. Acontece que muitas academias que preservam o estilo tradicional mundo afora, para o japonês, né, existe muito Jujutsu, Jiu-Jitsu, é muito difícil você encontrar um japonês falando Jiu-Jitsu, né? Então ficou mais uma terminologia ocidental. Mas isso não implica que o estilo seja tradicional ou não, ok? Então assim, eu vou falar do nosso estilo, que é o Jiu-Jitsu Budokan, que vem da arte samurai, que era um conjunto de disciplinas do Bujutsu. Em primeiro lugar, é preciso deixar claro para vocês que eu aprendi isso há quase 40 anos, na cidade de São Paulo, com o mestre Manuel Alves. Mestre Manuel Alves, que aprendeu com um imigrante da colônia japonesa, um grande mestre, e que, logicamente, existem várias vertentes, tá, pessoal? No Japão, quando acabou a classe samurai, muitos abriram escolas de artes marciais e até criaram outros estilos de arte marcial. E existiam famílias que, para aqueles que não sabem, o conhecimento de cada família samurai era algo assim que era preservado ao seu máximo. Assim, não existiam competições entre samurais, muito pelo contrário. A pessoa que saísse de um clã samurai e fosse demonstrar essa técnica em outro clã, olha, as punições eram as mais terríveis possíveis num passado longínquo, né? Então assim, o samurai, ele literalmente, ele não concebia essa ideia de você estar pegando a técnica do seu clã e tá passando por um clã que possivelmente numa batalha aí, naquela época, né, existiam as disputas entre poderes no Japão, até que uma época isso ficou consolidado por um imperador só, mas isso nós não vamos tratar disso, né? É apenas uma breve memória do que é isso. Então assim, e muitos desses samurais, quando acabou a casta samurai, no final do ano de 1800, já quase entrando na virada do século, em 1900, muitos desses samurais optaram por fazer escolas de artes marciais e muitos desses samurais imigraram para outros países e ensinaram determinadas pessoas. Porque muitos, assim como muitos tiveram que fazer disso o seu meio de vida, sobrevivência, porque eles foram literalmente num primeiro momento deixado de lado, né, pelo governo japonês. Outros só passavam isso para os seus primogênitos, para os seus descendentes, para os seus familiares, né, e mantiveram essa tradição até o final de suas vidas, né, porque na cultura deles, eles achavam que isso aí era um conhecimento que só poderia ser passado dentro da própria família, era algo assim, era uma arte que cada um tinha que preservar na cultura deles. Pois bem, meu mestre também, como aprendeu isso no imigrante da colônia japonesa, ele não teve isso na colônia, no ensinamento antigo, né? Isso era muito forte, né? Olha, você tem que ter um filho homem, tem que ser o seu primogênito para aprender isso, né? Isso eu estou falando
da origem do meu jiu-jitsu, tá? Eu respeito a origem de qualquer arte marcial, de qualquer outro estilo de jiu-jitsu, enfim, eu tô falando do que era da família de quem ensinou o meu mestre, né? E como esse mestrão não teve filho homem, acabou pelo destino aí, isso é uma história longa, uma outra hora a gente pode estar falando sobre isso, adotando o meu mestre, e o meu mestre também, por uma obra do destino, veio trabalhar em algo que era da minha família, enfim, e eu acabei conhecendo o meu mestre, tendo aula com ele, desde a minha infância, de 5 para 6 anos de idade, até hoje. Então são quase 40 anos de prática do Jiu-Jitsu Budokan. Budokan é um estilo, não é o nome da academia, né? Enfim, tanto que eu tive muita resistência por parte do meu mestre, à época, que ele já é falecido, infelizmente, nos deixou muito novo, inclusive. Eu tive muita resistência por parte do meu mestre em poder estar transmitindo esse ensinamento para as pessoas, mas a gente acaba sendo como um filho, né? A gente acaba sendo adotado e com muita persistência, né? Eu era muito novo, né? Eu comecei a dar aula muito novo. Eu fui falando com o meu mestre, porque na época, não que eu seja velho, ok? Mas na época a gente não tinha internet, nem computador existia, tá, gente, na casa das pessoas. O máximo que a gente tinha era televisão para ver algum filme. Depois é que vieram as locadoras de vídeo e quiçá uma revista que chegava na banca para a gente ver alguma coisa a respeito. Mas as pessoas viam a gente no colégio, ou mesmo familiares, falavam: "Oxe, o que esse cara tá passando, chutando nessa altura aí? O que ele tá derrubando desse jeito, lutando no chão desse jeito?" Então a pessoa ficava admirada e vinha aquela pressão para mim, né? Eu era um jovem à época, né? Para poder, poxa, me ensina isso também, eu também quero aprender, poxa, por que isso tem que ficar só com você? E aí eu fui fazendo aquele trabalho de convencimento do meu mestre era radicalmente contra transmitir esse ensinamento, ele tinha suas razões, ok? Para aqueles que não conhecem, ele tinha suas razões e o porquê ele não queria que isso fosse transmitido, mas eu demonstrei para ele o lado bom da gente estar colocando essa arte para as pessoas. Eu demonstrei para ele que sim, existiam sim outras pessoas com muitos valores que poderiam aprender essa arte e muito além. Pegando a mim como exemplo, eu que era um jovem que não tinha qualidade nenhuma para praticar arte marcial, e vejo a transformação que aquele ensinamento fez na minha vida, eu falei: poxa, se isso fez isso comigo, né? Imagina se eu conseguir ensinar os outros dessa maneira, isso vai ser muito bom para as pessoas e tal, né? Mas o meu mestre não tinha essa percepção, com justa razão, tá? Pela cultura. Ele aprendeu isso direto com uma pessoa que era neto de um samurai, né? Enfim, isso era inadmissível passar isso para os outros, mas a gente acaba ficando naquele papel de filho, né? E eu fui explicando para ele: mestre, é um legado, ao meu ver, muito importante, para que fique restrito só a minha pessoa, que se espere anos para que eu venha a ter filhos, para poder passar esse conhecimento. Enfim, a gente tem que abrir um jeito das pessoas conhecerem a nossa arte. E depois de muita insistência, ele abriu para que eu colocasse isso para um grupo primeiramente restrito de alunos e foi acompanhando essa distância, tá? É bom deixar claro para vocês, não existe outra pessoa no Brasil que o meu mestre tenha ensinado ou tenha tido o meu mestre como aluno. Quem afirma isso é mentiroso, ok? Mestre Manuel tem muita foto na internet que o sujeito recorta, faz colagem, mas esse sujeito tem a ficha dele como aluno. Ele se aproveitou de uma situação, às vezes na minha academia, recortou uma foto, copiou e saiu falando besteira, falando que foi aluno do mestre. Meu mestre nunca teve, tá, alunos regulares de arte marcial. Sim, ele dava curso de defesa pessoal para órgãos de segurança, né? Para forças de segurança, para forças especiais, mas ele nunca teve aluno de academia, nunca teve. O único aluno que ele teve, que também não era de academia, sou eu, que depois de muitos anos
Fui o único também no Brasil que foi diplomado faixa preta por ele, com exceção do meu irmão. Meu irmão foi diplomado posteriormente pelo meu mestre faixa preta. E recebi, isso eu fui o único que recebi da minha mão, conforme registro de filmagem, fotográfico, o grau de mestre, faixa vermelha e branca, e a espada de suas mãos. Não existiu outro que recebeu isto de mestre Manuel de suas próprias mãos. E eu consegui dele que a gente fosse ampliando esse horizonte, né, de ensinar as pessoas, tudo isso dentro de um critério e de um rigor muito próprio, né? Nós temos uma metodologia, uma didática de ensino que foi desenvolvida ao longo dos anos, ok? As pessoas aqui, elas não têm tempo para progredir. O jiu-jitsu Budokan, tá, gente? Eu não critico quem usa o método de tempo ou qualquer outra metodologia de ensino. Eu estou falando do meu estilo. Aqui a gente não tem tempo para o aluno evoluir. O aluno que busca a evolução com a gente. Eu falo com todos os nossos professores, olha, arte marcial, e nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, ela é diferente às vezes do esporte que você nasce com aquele dom natural para praticar ele. Arte marcial jiu-jitsu Budokan, estou falando do nosso estilo. Se você, praticante, tem força de vontade e quer, e não progride, independente de idade, de porte físico, de sexo masculino, feminino ou qualquer outro, se você não progride, a culpa não é do aluno, a culpa é do professor, tá? Então, assim, não existe restrição de idade, de tempo, de condição atlética para que a pessoa pratique o jiu-jitsu Budokan. Muito pelo contrário, tá? No jiu-jitsu Budokan, é muito comum você ver em nossas aulas crianças, senhoras, moças, adolescentes, pais e filhos praticando, mães e filhas praticando o jiu-jitsu Budokan, atletas também praticando, mas com muito respeito, com muita disciplina, tá? Isso é sempre importante deixar claro, que o Budokan do nosso jiu-jitsu, quando o meu mestre liberou para que eu desse aula numa escala maior, e aí sim a gente teve várias academias de jiu-jitsu no estado de São Paulo, e também quando eu estava à época em São Paulo, aqui em Minas Gerais, né, a gente criou o estilo Budokan, para que não fosse confundido com nenhuma outra escola de jiu-jitsu, né? O estilo Budokan saiu justamente dessa necessidade. Budô, né? Budô, muita gente fala sobre Budô, sobre Bushido, tá, gente? Tem muita informação sobre isso na internet, mas para o jiu-jitsu Budokan, o Budô, ele desenvolve o aspecto psicológico de nosso praticante, tá? Aquele amor que ele tem que ter pelo seu próximo, e principalmente a parte de disciplina, né? A disciplina não uma disciplina só para lutar, a disciplina que você tem que ter para tudo na vida, se você quer alcançar um objetivo, né? Eu dentro do jiu-jitsu Budokan a gente entende, né? Não quer colocar isso como uma máxima verdade, mas que disciplina, né? E respeito ao próximo são fatores essenciais, né? Então, entre eu esmiuçar o que é o Budô, né, e posteriormente o que é o Bushido, que eu vejo muita gente falando Bushido, né, que é o código de conduta dos samurais, né? A gente tem que entender, gente, que o Bushido, assim como o Budô, eles são muito próprios da cultura japonesa, né? Então, às vezes a gente vê as pessoas repetindo, aqui eu falo, eu sigo o Bushido, porque o Budô, isso, aquilo, olha, é muito bacana. Mas às vezes a gente vê pessoas também repetindo isso da boca para fora e não fazendo isso com o coração, tá? Então, assim, tem muita informação sobre o que é Bushido, mas a gente tem que entender que aquilo é ligado à cultura japonesa, que tem a minha admiração, meu respeito e minha adoração, adoro a cultura japonesa, mas que no jiu-jitsu Budokan, né, a gente tem que adaptar para o povo, para a nossa cultura, para a cultura brasileira, né? Enfim, são culturas totalmente diferentes, usos, costumes, tradições, né? Que às vezes para nós aqui o que seria o aceitável, para eles seria inaceitável. Para eles o que seria aceitável,
para nós seria inaceitável. Então isso tem muito a ver com o Bushido, essa história do Bushido que eles falam, né, que é o código de conduta do samurai, que a gente sim preserva na sua essência, mas não naquele rigor marcial de matar ou morrer, ok? A gente procura sempre estar preservando o Bushido no bom sentido, no aspecto que ele traga desenvolvimento para a sua pessoa que pratica arte marcial conosco como ser humano, né? E não como músculo, atleta, tal. E nesse sentido, é importante eu falar o que é a arte marcial Jiu-Jitsu Budokan, né? Jiu-Jitsu Budokan, kan é escola em japonês e Budo é esse código de conduta que a gente tem para uma vida, né? A gente segue o caminho do Budô. A gente buscou, na época, colocar esse nome no estilo de Jiu-Jitsu Budokan, porque para nós o que é mais importante é o aspecto de desenvolvimento psicológico, né? O bem-estar, a pessoa está de bem com a vida, né? E para isso eu tenho que fazer 3 divisões no nosso entendimento, tá? Do Jiu-Jitsu Budokan, no que a gente pode observar, respeitando, tá? O respeito ele tem que ser uma constante em todas as fases que a pessoa tem na vida, né? A diferença do que é esporte, do que é luta e do que é arte marcial, ok? O esporte, com várias modalidades, ele busca sempre uma metodologia científica para que a pessoa pratique aquela modalidade que ela está querendo, ou se for para bem-estar, ou para qualquer outra coisa que a pessoa queira se destinar, ela busca um parâmetro científico, tá? Tem a ver com educação física, são profissionais de educação física que fazem, enfim, se você está fazendo esporte e não é com um profissional de educação física, você tem que procurar ver isso. Muito bem. Que eu tenho que deixar claro, não tem nada a ver com arte marcial e nem com luta, ok? Esporte é esporte. Até legalmente existe essa separação pela justiça brasileira, ok? O praticante de luta, né, é diferente já do praticante de quem pratica esporte. O esporte ele está ali praticando com essa metodologia científica para sua modalidade, seja lá futebol, basquete, natação, entre outros afins, né? Eu poderia citar inúmeros, mas existem inúmeros esportes, até lutas que são esporte, né? Que são lutas esportivas, né? É onde começa a confusão um pouco da coisa. Da pessoa que pratica a luta e que acha que pratica marcial, mas não pratica arte marcial. E da pessoa que luta esportivamente e também não é esportivo. Então, assim, isso nos olhos do Jiu-Jitsu Budokan, tá, pessoal? A gente respeita todo pensamento ao contrário, ok? Luta, diferentemente do esporte, a pessoa procura uma forma de defesa pessoal numa academia, ou mesmo para aprender a socar, chutar, derrubá-lo, tá no chão, o que seja, e vai lá repetindo aqueles movimentos, às vezes com excelentes academias, com respeito, com disciplina, enfim, mas fica só na repetição de movimento, e o professor não tem compromisso nenhum em saber, olha, o lado psicológico da pessoa, né? Olha, você tá bem? Porque às vezes a pessoa chega na sua academia para treinar e a pessoa não tá bem, né? Você submete ela àquele treinamento, ela sai de lá pior do que ela chegou. A arte marcial, diferente da luta, que é você repetir movimentos de combate, luta é repetir movimentos de combate sem você ter preocupação com a formação, com o caráter do indivíduo, com amor ao próximo, enfim, você desenvolver a forma combativa, no meu modo de ver, ok? Sem responsabilidade. Eu não estou falando que nenhuma academia faz isso, eu estou falando o que é a minha percepção, às vezes que eu vejo certos trabalhos, eu não estou declinando o nome aqui, então se a carapuça quiser servir em alguém, que sirva, eu não tenho nada a ver com isso, ok? O que eu vejo realmente é muita academia que você chega lá, o sujeito te põe para lutar, né? Você sai de lá todo arrebentado, todo roxo, não aprendeu nada e não tem nenhuma preocupação com você. Então, eu não estou falando desculpa para ninguém, mas
Se estiver te servindo isso que eu estou te falando, então que sirva a carapuça em você. Você, além de praticar só luta, você é um péssimo exemplo para todos nós e para todos aqueles que querem ingressar no universo da arte marcial. Agora, existem professores de arte marcial. Okay? A arte marcial é diferente de luta e de esporte. Na arte marcial, independentemente de qual seja a intenção que o nosso aluno nos procure, na arte marcial, o principal objetivo do nosso professor é levar para um aluno um bem-estar psíquico, emocional, é equilibrar o aluno através de nossa prática. E para isso é necessário, se faz necessário, o diálogo. Você tem que dialogar com o aluno. Você não pode tratar todos os alunos como se fosse uma massa, tipo assim, de aprendizado. Fala assim, não, eu vou ensinar isso aqui para todo mundo dessa maneira. Não. O ensino ele tem e deve ser individualizado na arte marcial. Até porque você ter a oportunidade de conversar com o aluno e identificar, às vezes, que o aluno não está bem naquele dia, ele está com um problema, enfim, às vezes o aluno não se alimentou, enfim. E o professor de arte marcial ele tem que estar atento para isso. Isso era arte marcial antigamente, né? Quem praticava arte marcial numa escola de origem japonesa ou até mesmo oriental, isso você consegue ver em filme. Os alunos, por vezes, até moravam nas academias dos mestres. Os mestres tinham toda aquela preocupação de pai para com seus alunos. Então, a arte marcial, ela relega, tá? Existem muito bons professores de arte marcial, ok? Ela relega essa condição atlética que o sujeito tem que ter para treinar. Eu vejo muita gente, meu povo, falando assim, não, eu vou me condicionar para depois entrar na arte marcial. Gente, o que é isso? A arte marcial, o princípio dela é você, através da força do seu oponente, você subjugar ele. Se você tiver numa academia que as pessoas falem, tá? Eu tô falando de arte marcial, tá, gente? Eu não estou falando que quem faz isso é ruim, mas no meu conceito aqui, o meu professor ele é reprovado sumariamente se ele falar isso com o aluno, que a pessoa tem que se preparar para vir praticar arte marcial. Esse professor, no meu entendimento, ele não sabe nada, que o sujeito tem que ficar forte, que o sujeito tem que ser atlético, que o sujeito tem que fazer isso ou aquilo. Ele não sabe nada de arte marcial, porque justamente é o contrário. A arte marcial você pega a pessoa, né, que tem talvez esse déficit físico, e a gente trata do contrário também. Às vezes a pessoa é forte demais, a gente ensina a pessoa a lidar com essa força e se conter um pouco mais nas suas atitudes, né? O inverso também acontece, tá? Ok? Às vezes a gente pega uma pessoa que é extremamente forte e a gente tem que ensinar essa pessoa a lidar com isso de uma maneira adequada. Então, assim, você falar que você tem que fazer exercício para praticar arte marcial, olha, primeiro lugar, professor de arte marcial não é professor de educação física. Se você quer praticar qualquer coisa relativa a esporte, você tem que procurar um professor de educação física. Professor de arte marcial não é professor de educação física. Eu tenho o meu CREF, ok? Mas eu não exercito nada de educação física na minha arte marcial. Tudo aquilo que eu faço é voltado para que os alunos se desenvolvam na arte marcial. Que pode acontecer que em determinado momento, né, o aluno vai chegando numa faixa e o próprio aluno tenha a necessidade de ter um treino mais adequado para que ele possa progredir, mas jamais com a intenção de formar maratonistas, corredores ou pessoas que tenham a preocupação em melhorar o físico entrando na arte marcial. Não, é o contrário. A gente ensina a arte marcial, o Jiu-Jitsu Budokan, preocupado com esse aspecto psicológico da pessoa e como consequência,
como consequência desse trabalho de arte marcial e não de esporte ou luta, a pessoa desenvolve esse bem-estar físico. Você fala assim, como, mestre? Nossa, mas tem tanta pessoa que treina contigo que tem um condicionamento físico espetacular. Sim, mas desenvolvido pela arte marcial e não por outras modalidades. Eu desenvolvo arte marcial, eu sou professor de arte marcial, não sou professor de luta e nem de esporte. Sou professor de arte marcial. Você que está pegando o vídeo agora pode achar estranho eu falar isso. Como não? Mas tem luta que é esporte. Sim, Jiu-Jitsu Budokan não é esporte. Nós nos preocupamos, não é com a casca do ovo, a gente se preocupa com o que está dentro. Tem gente que gosta de ver a casca bonita e não interessa se o interior do ovo está podre, ok? Essa máxima que a gente fala assim, que se o corpo estiver bom, a cabeça vai estar boa, olha, gente, isso é muito temerário a gente afirmar isso. Eu conheço gente com o corpo lá nas alturas e com a cabeça destruída, ok? Mas eu não conheço ao contrário. Se a pessoa estiver com a cabeça boa, se a pessoa estiver com a cabeça em paz, se ela estiver sem estresse, vai ser muito difícil que o corpo dela não corresponda a isso. Muito pelo contrário, o corpo da gente é um reflexo das emoções que nós sentimos. Então, a arte marcial, ela joga o músculo de lado e fala, não, músculo aqui não serve para nada, amigo. Músculo aqui vai ser consequência de um treinamento que você pode ter ou não, tá? Professor de arte marcial, de Jiu-Jitsu Budokan, aqui na nossa academia, que não existe, tá? Quem cultua músculo aqui. Não tenho nada contra quem faz alguma coisa para o músculo, excelente, mas a atividade fora, nós não fazemos isso. Nós ensinamos arte marcial, tá? A gente ensina a pessoa a se preocupar com ela e com o próximo, né? E de uma maneira que, através da arte marcial, é muito difícil, graças a Deus, durante quase essas 4 décadas, né, de prática, a gente tem lembranças aí de alunos, de pessoas que lembram da gente, daquele momento importante que a gente passou pela vida das pessoas. E é isso que é a arte marcial. Okay? A gente não se preocupa num primeiro momento com músculo, isso aí é consequência. A gente se preocupa em trazer um bem-estar para o aluno que está procurando a gente, lógico, focado na arte samurai, com todo o conceito. A pessoa vai aprender a se defender, sim, mas com respeito, com disciplina, com hierarquia. Na minha academia, no meu estilo de Jiu-Jitsu Budokan, você não vê aluno, gente, que acabou de chegar na academia, se atracando, lutando com alguém. Que isso? Isso é no meu estilo, tá, gente? Eu não tenho nada contra quem faz. Isso é de uma irresponsabilidade sem tamanho, tá? Isso eu tô falando no meu estilo. Quem faz, olha, e quem gosta, tá de parabéns. Eu não tô criticando ninguém. A gente vê uma criança dando uma queda na outra, jogando de cabeça, enfim, ou chutando a cabeça, enfim. No meu estilo, isso nas minhas academias hoje, isso é extremamente proibido, tá? Isso não pode acontecer. A pessoa só vai desenvolver essa fase essa fase combativa mais à frente, quando ela tiver um conhecimento pleno, um entendimento. A pessoa não vai estar ali repetindo o movimento, ela vai ter um entendimento daquilo que ela está aprendendo. Ela vai saber que aquilo ali é bom para ela fazer, aquilo ali está trazendo um bem-estar físico para ela, mas que aquilo ali é de alto potencial ofensivo. Então, assim, não dá para você ficar colocando no meu estilo, né? Que você pode socar, chutar, derrubar, lutar no chão, né? É uma arte com pontos traumáticos. Você colocar as pessoas todo dia ali fazendo isso no meu estilo, isso não acontece, ok? Então, quem quer procurar uma academia de brigão, procura outro endereço. Não venha na minha academia. A minha academia não é academia de brigão, né? Isso aqui não existe. Aliás, as minhas academias, graças a Deus, ao longo dos tempos, né? Eu nunca tive um caso de um aluno meu envolvido com briga, com confusão, sob a nossa responsabilidade. É bom deixar isso bem claro, tá, pessoal? Um alerta que eu faço para vocês. Olha, graças a Deus, diferente de outras pessoas que fazem por aí, as pessoas às vezes falam assim, olha,
O sujeito, poxa, tem que demorar tantos anos para pegar a tal faixa. No Jiu-Jitsu Budokan isso não existe, viu, pessoal? Quem conquista a faixa, quem conquista a graduação aqui é o aluno. Não é o professor, não dá faixa a ninguém. O professor não estipula tempo para ninguém pegar a faixa, ok? É a capacidade do aluno. No Jiu-Jitsu Budokan não tem limite de idade para você treinar. Lógico, dentro de um bom senso, né? Você não vai pegar uma criança que não sabe nem andar e colocar numa academia. Essa criança ela precisa de um educador ali específico para a idade dela. Mas a partir de uma certa idade, sim, né? A partir aí dos 4 anos de idade, que a criança já está desenvolta, aí nós temos professores específicos para criança, nós temos pessoas aqui com mais de 70 anos, sendo nossos alunos, né? Senhores, senhoras, atletas, jovens, adolescentes, pessoas que estão conseguindo excelentes resultados aí, inclusive passando em vestibular, passando em escola, e é isso que a gente quer contribuir através do Jiu-Jitsu Budokan, para que não seja só uma arte de defesa. Esse foi o nosso propósito desde o início. Um professor hoje, para usar o símbolo Jiu-Jitsu Budokan, que se refere ao estilo e não o nome de uma academia, né? É um jiu-jitsu japonês, tradicional japonês, a arte do samurai. Primeiro, ele tem que ter o diploma assinado pelo mestre Lee. Segundo, acompanhando esse diploma, ele tem que estar ao lado do diploma, tem que ter um certificado que atesta, esse certificado só tem duração de 6 meses, que atesta que ele está dentro das diretrizes da Budokan, ok? Ele pode dar aula de jiu-jitsu dele se ele não estiver com a gente, mas ele tem que ter esse certificado de que ele está sob as diretrizes do Jiu-Jitsu Budokan. Então, é importante a gente fazer esse critério. Por que eu estou falando isso? Porque a aula nossa é muito dinâmica. O professor nosso, ele não pode chegar lá naquele dia que quer e fazer aquilo que ele acha que tem que fazer, não. A gente tem um cronograma a seguir e as pessoas são individualizadas na nossa aula. Então, assim, existe uma didática, uma metodologia de quase 40 anos nisso. Inclusive, com marcas protegidas por marcas patentes, por direitos autorais, né? O nosso conteúdo é protegido por direito autoral, inclusive. Não pode sair por aí copiando, não, e repassando isso indiscriminadamente. Então, se a pessoa pratica com alguém que fala que é Budokan, ou seja, primeiro tem que ter o diploma de professor assinado ali com meu nome e, consequentemente, ao lado tem que ter uma licença. Essa licença a gente só expede ela, tá? Com validade de 6 meses, ao lado do diploma, licença de 6 meses para dar aula. Durante esses 6 meses, os nossos professores, eles são reavaliados por pelo menos 2 vezes, né? Esses professores, eles são monitorados, eles são reavaliados tecnicamente, não só tecnicamente, tá? Na sua capacidade defensiva ou até mesmo de ataque, mas de aula, de didática, de metodologia, que nós temos o curso aqui para os nossos professores. E nossos professores, tá? Eles têm de ser certificados em curso de primeiros socorros, por um mecanismo internacional, não pode ser curso nacional, tá? Professor nosso, eles têm que ser pronto-socorrista, né? É uma preocupação muito grande que a gente tem, não é por causa da arte marcial, não. A gente, às vezes, procura a arte marcial, mas é importante também saber cuidar das pessoas, viu, gente? Muitas vezes as pessoas utilizam a arte marcial como um meio só para ferir as pessoas. Então, a gente cultiva no nosso professor. Não é para ele prestar o pronto atendimento somente na pessoa, não. Isso vem acompanhado do sentido de que ele tem que aprender a cuidar e a gostar do ser humano. Então a gente exige uma certificação internacional de pronto-socorrismo, né? Nosso professor, ele tem que ser habilitado a ser pronto-socorrista em qualquer lugar do mundo, ok? Então, assim, são características que um professor da Budokan tem. Ele tem que ter essa licença do mestre Lee e do mestre Júlio. Hoje, atualmente é do mestre Júlio, para estar ministrando aula, e passado esses 6 meses da licença, ele tem que ser reavaliado novamente para poder continuar usando o escudo de Jiu-Jitsu Budokan ou não, né? Então, minha gente, rompida essa etapa, né? Isso é um vídeo destinado para os alunos, né? Para os praticantes, para aqueles que tenham interesse, né?
O Jiu-Jitsu Budokan é isso. Ele quer trazer para você o desenvolvimento psicológico, ele quer trazer para você o bem-estar, ele quer trazer para você o sentimento de você estar indo treinar ou praticar uma atividade física, arte marcial, porque caminhar é uma atividade física. Quando você levanta da sua cama e vai para o banheiro escovar o dente, você está praticando uma atividade física, você está se movimentando. Então, eu falei atividade física no sentido arte marcial. Você vem para a academia, com a sua família, com o seu amigo, para um ambiente saudável, um ambiente que você vai conquistar bem-estar. Isso é muito importante, conquistar o bem-estar, a paz interior, e você está de bem com você mesmo, e você está podendo levar essa energia para outras pessoas. Hoje eu sou muito realizado, né? A gente tem aquela fase nossa, que a gente é mais novo, está com mais condição, é atleta. Hoje eu sou muito realizado por ter ensinado tanta gente, e eu me realizo muito por ver tantos jovens, tantas pessoas, tantas crianças, tantos senhores, tantas senhoras, atletas hoje aí de destaque que nós temos aqui na Budokan. Quando eu vejo eles, eu me sinto realizado. Essa é a minha realização, né? Eu particularmente, né, no Jiu-Jitsu Budokan, nós temos uma máxima que não tem competição, tá, pessoal? Competição, quando ela existe, ela é só do nosso estilo, ok? Só do nosso estilo. Quando a gente formata alguma competição, ela é só do nosso estilo. Com muita regra, com muita disciplina, enfim. Ela é só do nosso estilo, mas nós não participamos de competição. Não participamos de competição, isso é muito importante a gente falar para aqueles que não nos procuram, porque a maior medalha, a maior conquista, eu vejo muita gente às vezes, na minha opinião, tá, com título de campeão mundial, medalha, campeão disso, daquilo, isso é um péssimo exemplo dentro da academia. O campeão, para mim, é aquela pessoa que vem de sol a sol, que respeita a sua família, que age dentro de uma boa conduta, que vem treinar, não dá desculpa, vem treinar, respeita os seus pares treinando, não fala mal de outra arte marcial, ok? Deixando bem claro aqui, olha, eu não sou contra quem gosta de MMA, mas para o Jiu-Jitsu Budokan isso é simplesmente inaceitável, ok? Tá? Eu não consigo ver, eu respeito, tá, quem gosta, mas para nós, tá? Para o nosso praticante, MMA é algo assim inaceitável, tá? Eu não vejo pro praticante de Jiu-Jitsu Budokan, se ele quer seguir esse caminho, ele o torna a repetir, ele tem que procurar outro endereço. Não é com a gente que ele vai fazer MMA, não, muito pelo contrário, tá? Eu não tenho nada contra quem faz, tá? A cara é da pessoa. Se a pessoa quer destruir a cara, a saúde, se me perguntar, eu falo, não faça isso. Utilize a arte marcial como uma forma de você progredir como ser humano, não para bater e destruir a cara de uma outra pessoa ali publicamente, né? Isso é a minha opinião. Eu respeito quem gosta de se destruir publicamente, enfim, mas MMA para o Jiu-Jitsu Budokan não é nada, tá, pessoal? Ok? Só para deixar isso claro. É uma mistura batida no liquidificador de artes marciais, né? E que a pessoa, né? Infelizmente, né? Existem grandes artistas, grandes atletas, né? No MMA. Eu estou falando do MMA, não estou falando das pessoas, tá? Que fazem MMA. Tem muita gente que faz MMA ali porque precisa, ok? Então não vamos julgar, né? É bíblico, né? Antes de você olhar o cisco no olho do seu irmão, tira a trave do teu olho. Então eu estou falando do MMA, sistema MMA. Isso para mim no Jiu-Jitsu Budokan, isso não agrega nada para ninguém. Eu não estou falando que a pessoa que faz, ou que talvez às vezes não tem conhecimento, ou que faz profissionalmente, às vezes ela não tem outra saída, ela tem que fazer aquilo ali para sobreviver. E se está dentro da legalidade, então ela pode fazer. Mas no Jiu-Jitsu Budokan a gente não aceita isso, ok? Nós já recusamos aqui vários atletas, inclusive, que vieram nos procurar para treiná-los nesse sentido e tal. Falar, olha, MMA tô fora.
A gente pode te treinar para você entrar num outro tipo de evento esportivo, que tenha regra, que tenha disciplina, que tenha respeito ao próximo, ok? Tudo bem, mas para MMA a gente não pratica. Isso é apenas um sentimento, uma diretriz minha que nós temos aqui nas nossas academias. E para dizer aos nossos alunos e alunas que às vezes têm dificuldade de ter essa explanação, que o Jiu-Jitsu Budokan, assim como os nossos professores, são professores certificados, nós estamos aqui para atendê-los, logicamente preservando, né, toda essa originalidade da arte marcial japonesa vinda dos samurais, né, com suas características próprias, né? Toda a terminologia nossa, ela é utilizada a nomenclatura em japonês. O nosso aluno aqui, ele recebe um programa do que ele tem que aprender em todas as fases do treinamento dele, né? Não existe tempo aqui para se pegar faixa. O aluno é que conquista aquilo, o professor não dá faixa para ninguém. Aqui a gente não cobra por faixa, não cobra por diploma, não cobra por carteira, né? Porque se você dá o diploma para alguém, você não tem que cobrar esse diploma, ok? Aquilo ali é um direito da pessoa. Você não tem que cobrar carteira, faixa. Aquilo ali é um direito da pessoa, né? Então, assim, cada um age de uma maneira, ok, pessoal? Tô falando isso aí do Jiu-Jitsu Budokan, né? A gente não vende diploma, não vende faixa, ok? Não existe idade limite para a pessoa conquistar isso. No Jiu-Jitsu Budokan, a gente privilegia o conhecimento, tá? Quando a gente fala que uma pessoa que é professor, é por causa do conhecimento da pessoa, não é por causa do músculo, do tutano que a pessoa tem, ok? Às vezes ela pode até ter músculo e saber ser professor. Nós temos casos aqui assim, mas são pessoas que vão te trazer bem-estar, sentido de autopreservação, de preservar o seu próximo, de ter você na aula com bem-estar, com alegria, com saúde. É isso que é o Jiu-Jitsu Budokan, que é desenvolvido somente por pessoas que estão sob minha orientação, sob minha chancela, ok? Para falar que é Jiu-Jitsu Budokan, tem que ter o nosso escudo, tem que ter a nossa autorização, ok? Isso eu estou falando para pessoas que estão sob a minha diretriz. Tenho grandes alunos, amigos bacanas aí, que dão aula do jiu-jitsu tradicional, tem lá no seu diploma Budokan, são meus amigos, né? Mas que não estão mais sob a ótica Budokan. Então eles vão fazer da aula dele o que eles quiserem, tá? No Jiu-Jitsu Budokan, por exemplo, é muito comum você ver o nosso praticante aqui com outro tipo de vestimenta, né? A gente não exige do aluno kimono para começar na aula, né? O aluno tem que vir com a roupa apta a ele se movimentar com liberdade, mas não tem essa tipo, você tem que ter kimono, senão você não treina. Não, nada disso. Você tem condição de fazer a nossa aula de arte marcial normalmente, sem um kimono, só com a roupa, às vezes uma bermuda, uma calça de moletom, uma camiseta, uma camisa, né? Para poder treinar. E você não tem necessidade de chegar na academia, o professor fica com aquele pacote completo. Olha, é um kit kimono, um kit estampa, um kit isso. Ok, gente, estou falando no Jiu-Jitsu Budokan, tá? Então, com o passar do tempo, se a pessoa entender que existe a necessidade dela ter um kimono, que ela quer progredir naquele sistema de arte marcial, aí sim a pessoa compra o kimono. Outra coisa que eu falo com vocês, no Jiu-Jitsu Budokan, o kimono nosso de aluno é branco. Kimono, estou falando no nosso estilo, tá, pessoal? O nosso kimono não é outdoor de propaganda para nenhum tipo de comércio. O kimono é branco, preserva a essência branca, ok? Não existe kimono azul, amarelo, roxo, lilás. Kimono para aluno é branco. Kimono até o professor, faixa preta, quinto dan, é branco. Kimono preto, que é o único que a gente admite, é para faixa vermelha e branca, é para mestre, né? Mas se o nosso aluno tiver o kimono lá em casa,
sei lá, tem kimono de tudo que é cor hoje em dia, tem kimono cor de açaí, kimono camuflado, kimono azul, não tenho nada contra. E quiser trazer, beleza, ok, pode trazer, pode vir treinar com ele. Ele só vai estar sabendo que para ele progredir, depois ele vai ter que tingir, ele não precisa comprar um outro kimono, ele pode tingir o kimono dele de branco, né? Porque senão fica uma aula muito colorida, né? E na nossa essência, na nossa raiz, o kimono é branco, sem qualquer tipo de propaganda nele, a não ser a estampa da academia, que a gente também coloca a identificação da academia, nossa Budokan, no kimono, ok? Então só para deixar claro que o nosso kimono, ele é branco e o kimono preto só mestre usa, ok? Só aquele que tem autorização para portar uma espada, né? É que pode usar kimono preto. Mas não tem nada disso. Às vezes eu tenho aluno aqui que vem treinar com kimono preto porque é aquele kimono que ele tinha. Então assim, kimono preto, azul, colorido, é aquele kimono que ele tinha. Então aquilo para mim é tratado como se fosse bermuda e camiseta. Isso aí não tem problema nenhum, ok? Agora, se ele quiser progredir, ele vai ter que providenciar ou mandar atingir aquele kimono de branco, porque isso aí faz parte da hierarquia, disciplina. O branco, né? É a paz, é a pureza, né? Enfim, a gente não tem esse viés de esporte, sim de arte marcial. Olha, gente, eu vou me despedindo aqui de vocês. É um vídeo longo, com certeza, mas para aquele aluno, para aquele praticante nosso que quer realmente aí entender o que é a arte marcial do Jiu-Jitsu Budokan, é muito bacana ele ter certos conceitos aí em mente, porque ele vai poder ter um subsídio para saber onde é que ele pode chegar ou não. Eu faço votos, tá, que esse vídeo tenha trazido algum entendimento para você sobre o nosso estilo. Estamos à disposição para recebê-lo e conversar mais sobre isso aqui na academia. E agradeço desde já pela atenção e espero ter suprido a necessidade dos alunos e das alunas que sempre me pediam para falar sobre o tema, ok? Desse vídeo, ter deixado claro aí o que é o Jiu-Jitsu Budokan, deixando também, pessoal, essa mensagem, tá? O Jiu-Jitsu Budokan é com o mestre Lee e com quem tiver autorizada a dar aula por ele por escrito, tem que estar do lado do diploma. E hoje o condutor, o responsável maior, a única pessoa, tá, que eu formei como mestre e recebeu a espada da minha mão para me representar, é o mestre Júlio, meu filho, ok? É o único hoje, que eu formei outros mestres, mas é o único mestre hoje que possui a minha autorização, que está dentro do sistema Budokan, para me representar. Lógico que qualquer outro que fale que é Budokan nesse sentido, ele não tem minha autorização para isso, ok? E meus professores que estão licenciados, né? Enfim, forte abraço para todos vocês, obrigado por estar aqui assistindo o vídeo e espero que tenha sido de utilidade. Todos com Deus, sempre. Abraço.